Você já sentiu que o seu valor, o valor que você acha que tem, oscila ao longo do dia e você nem sabe por quê? Em alguns momentos, você se sente confiante, parece que tudo está indo bem. Em outros, abalado, abalada, em conflito, porque algo te desafiou, te frustrou, ou porque alguém te criticou, ou não te atendeu como você gostaria. Existe algo que todos tentam controlar, mas poucos sabem como lidar: a autoestima. E aí você olha para a capa desse vídeo. Mito ou verdade? O que indica que já somos adultos é sobre gostar de si mesmo? E talvez pense assim: será que é isso mesmo? Será que ser adulto tem a ver com gostar de mim? Se for sobre gostar de mim, então eu sou adulto num dia e no outro não? E sinceramente, meus pais também não seriam adultos o tempo todo. Se maturidade dependesse de gostar de si o tempo inteiro, ninguém seria adulto. Hoje, nesse vídeo, a gente vai abrir esse tema com mais profundidade. A gente vai entender o que muitos consideram ser a autoestima e por que ela oscila. E até que ponto isso indica ou não maturidade. Fica comigo. Vamos olhar para essa questão tão importante para a nossa vida, compreender de que forma a autoestima se articula com desejos, medos e outras emoções para permitir ou impedir que alguém exerça responsabilidade, tome decisões e sustente vínculos. Isto é, para que alguém seja adulto no sentido funcional. Vamos ampliar nossa visão sobre o que é autoestima. Em geral, o que se escuta por aí é: se ame, acredite em você, pense positivo. Ouvir isso tem transformado algo em você? Quando falamos de autoestima em termos psicológicos, não como uma sensação passageira, mas como um conjunto de mecanismos internos que regulam o funcionamento emocional e comportamental, precisamos olhar para o que Nathaniel Brander descreveu como 6 pilares da autoestima, que são eles: viver com consciência, aceitação de si mesmo, autorresponsabilidade, autoafirmação, viver com propósito e integridade pessoal. E eu vou apresentar como ele aborda cada pilar e vou trazer reflexões sobre cada um deles. E vamos falar do primeiro pilar, que o autor chama de viver conscientemente. Para ele, é estar presente no que fazemos, é buscar compreender tudo que influencia os nossos interesses, valores e objetivos. É estar atento tanto ao mundo externo como ao mundo interno. E aí eu te pergunto, quem você conhece que vive assim? Você já percebeu como grande parte do que sentimos e fazemos passa desapercebido, como se vivêssemos quase sempre no automático? O nosso dia a dia é corrido, cheio de pressões, comparações, críticas, julgamentos, e a gente acaba reagindo sem realmente se perceber. Nossas ações são quase sempre reativas. Muitas vezes tomamos decisões no medo, sentimos ansiedade, dúvida e nem conseguimos identificar o que está acontecendo dentro de nós. Isso faz com que a autoestima fique instável, porque ela acaba dependendo do que aparentemente acontece fora. E eu digo aparentemente, porque não tem nada fora, tudo está dentro. É assim que sentimos, como se as situações, as pessoas fossem responsáveis pelo nosso humor e sentimentos. E se alguém te perguntar, como você está? Você pode até dizer, está tudo bem. Só que não está tudo bem. Porque alguém não me compreendeu, não me aceitou e por aí vai. E se alguém expressa que não gosta de mim, fica mais difícil ainda eu gostar de mim. Como? Não é assim que acontece? Viver com consciência é perceber de verdade pensamentos, sensações, sentimentos, as nossas supostas escolhas, a forma como nos movemos no mundo, como é que está o nosso corpo, observar os nossos limites. E isso é bem desafiador. E ao mesmo tempo também é simples. Mas como não fomos educados para isso, parece que às vezes é até impossível. Nossa atenção é quase que roubada. O nosso olhar é contaminado
pelas nossas crenças, por memórias dolorosas que nos faz reagir o tempo todo. Mudar isso é um exercício constante de atenção a si mesmo, de observação do que sentimos e fazemos no aqui e agora, a cada instante. E eu quero aqui citar como uma proposta de mudança a Gestalt terapia, que é a minha abordagem que eu uso no processo terapêutico. Ela propõe a gente ampliar a nossa percepção, integrando corpo e mente. Muitas vezes a gente está no lugar e parece que não está ali, né? É só o corpo mesmo. Mostrar as nossas emoções, sensações. E nessa relação, aqui comigo mesmo, a Gestalt, ela privilegia e ela nos ensina a estar em contato, a estarmos conectados com tudo à nossa volta. Nos dedicar a essa vivência de pura presença, que na Gestalt a gente chama de awareness, ajuda a soltar os pesos, porque a gente passa, a partir desse momento, a se reconhecer, a perceber toda a confusão que passa em nossa mente, sem depender do que os outros pensam ou do que acontece lá fora. Ou seja, viver com consciência é sobre saber coisas a respeito de você, saber que o mundo está dentro de você. Essa consciência que nós falamos não é sobre ter a memória funcionando, saber o que está ali, né, na nossa frente. É algo maior, é sobre aprender a se perceber de verdade, é sobre ter real consciência de tudo que se passa com você. Desse julgamento que está aí, desses pensamentos que estão rodando na sua cabeça o tempo todo, de passado, imaginação de futuro, e que a sua ação está acontecendo a partir desse movimento, que não é de presença, mas é de memória, de história acontecendo na sua cabeça. Então é como se fosse um verdadeiro trabalho de meditação na prática, acontecendo o tempo inteiro. E muitas vezes a gente não está interessado nisso. Em geral, a gente quer que o mundo se adapte a nós, não é isso? É sempre sobre esse centro chamado eu, com seus interesses, no movimento constante de evitar dor e buscar prazer. Já percebeu isso? Que tal a gente começar agora esse exercício que eu acabei de falar, de atenção plena, enquanto você escuta esse vídeo? E vamos dar continuidade com o segundo pilar, aceitação de si mesmo. Para Nathaniel, aceitar a si mesmo é reconhecer e experimentar sem negação a realidade dos nossos pensamentos, emoções e ações. É tratar-se com respeito e compaixão, mesmo quando não gostamos de alguns dos nossos sentimentos, decisões. É recusar uma relação de rejeição com si próprio. É olhar para si com verdade e sem autopiedade. Em geral, somos muito vítimas, é assim que eu percebo. Adoramos chamar atenção pelo nosso sofrimento. Alguns tentam esconder e ficam rígidos, até agressivos. Outros são masoquistas e vivem de reclamações. Você já reparou como a gente é cheio de marcas, cicatrizes, de falhas, de máscaras, que nem tudo se encaixa, que nem sempre entendemos nossos sentimentos ou conseguimos controlar nossas reações ou aceitar como a gente funciona? Aceitar a si mesmo significa se achar perfeito ou gostar em tudo em você. Não é sobre isso. Significa simplesmente observar como você é, com todos os seus contras e confusões internas. E reconhecer essa realidade sem tentar fugir dela. Isso é um fato. É como se você está se apresentando naquele momento. A gente poderia dizer assim, é o que tem para hoje. Mas muitas pessoas tentam se editar o tempo inteiro. Muitos jovens confundem autoaceitação com estar no seu melhor, na sua melhor versão. E aí, às vezes, acaba fugindo, nem aparecendo, se escondendo. Só que a autoaceitação não fala de performance, a gente sabe disso, é contato. E o que vimos é justamente o contrário. Quando esse jovem sente insegurança, ele tenta parecer segurança com máscara. Quando sente medo, tenta se distrair. Quando sente inadequação, continua se comparando compulsivamente. O resultado? Um eu que vive se escondendo da vida e sofrendo. Porque quando não nos aceitamos, surge ali várias emoções. Ela vai se transformando, ela vai se potencializando, ela vai ganhando mais vida dentro da gente. Quanto mais a gente nega, mais a coisa cresce.
É medo, muito medo. E esse medo vai virando uma ansiedade generalizada. E aí você vai para os medicamentos. Em geral é assim que você faz. Às vezes vai para as drogas. Os medicamentos já é droga, não é isso? A vergonha de aparecer vai virando ali uma decepção, uma culpa, uma vergonha de ser você. Você tenta se esconder. É uma raiva que muitas vezes vira ódio, vira asco, vira nojo. Ninguém quer ser vulnerável. E a nossa fragilidade, ela vai só aumentando, ou seja, a dor vai ficando intensa. E é tanta cobrança para sermos certos, para sermos fortes, impecáveis. E a gente não consegue ser nem funcional. Isso vai empurrando a gente para um padrão que se cristaliza e faz com que a gente esconda esses medos, essas falhas, essas imperfeições. E aí parece aquela voz interna: será que sou suficiente? Será que mereço ser visto? Será que mereço o melhor? No livro A Coragem de Ser Imperfeita, Brené Brown, ela revela algo essencial. Ela fala algo sobre vulnerabilidade. Nesse livro ela fala sobre vulnerabilidade. Reconhecer medos, reconhecer ali qual é o portal da coragem. Eu descobri desde cedo que onde tem um medo, ali é para lá que eu tenho que ir, porque de trás dele é o que eu preciso viver. Ela mostra que viver com autenticidade é se permitir ser você mesmo. Ser você mesmo ali naquele instante. Se você acha que é isso, então seja isso. Com falhas, com tudo. Isso é um ato consciente diário. Autenticidade não é algo que temos ou não temos. Essa transparência, ser você mesmo, é algo que precisamos praticar, viver. E essa prática, ela se refere a algo que vai pouco a pouco lhe mostrando como eu posso me sentir livre para me expressar, para ser transparente, para viver com naturalidade. E essa naturalidade, pouco a pouco, vai deixando de ser essa suposta normalidade, isso que é comum para todo mundo, e vai acontecendo ali algo que a gente desconhece, o novo vai surgindo. É isso. Então, veja só, a gente prefere fugir, mas esse é o portal, olhar para tudo isso. Olhar para tudo isso. Quantas pessoas demonstram medo para se manifestar publicamente, para falar publicamente? Porque nunca se sentem prontas, a vergonha, esse sentimento que nos faz nos esconder. A gente precisa aparecer, a gente precisa viver o que tem que ser vivido. Quando a gente sente com profundidade, você é esse sentimento. Mas precisamos olhar para isso, abraçar isso, encarar isso. Quando a gente se dá a permissão de ser humano, com dúvidas, com limites, com inseguranças, percebemos que não precisamos provar nada para ninguém. Tem até uma música assim, né? Então eu te convido, permita-se sentir seus medos, suas falhas, suas incertezas, e ao invés de se esconder, olhe para isso. Aceite sua imperfeição como sendo você. É isso. Quando você se sente assim, é isso. Ah, você não quer ser assim? Mas está sendo assim. Você não veio a esse mundo para ser um herói da vida, nem da sua vida, nem da vida de ninguém. Se fizer isso, você vai começar a se surpreender com uma nova realidade. E significa amadurecer minuto a minuto, soltar todo o lixo que está aí na tua cabeça sobre como você deveria ser e não é. E esse é o caminho real, para que possamos nos sentir mais leves, mais verdadeiros, mais livres. E eu não sei se você percebeu que os pilares 1 e 2 se conectam, eles estão bem conectados. Um não se sustenta sem o outro. E assim você vai ver que acontece com todos os outros pilares. Ali uma interdependência. E vamos para o terceiro pilar, sobre autorresponsabilidade. Diz o autor: praticar autorresponsabilidade é se comprometer com a própria vida, com a autorrealização e bem-estar. Agora veja só, falei que vou fazer comentários sobre todos, não é isso? Aqui eu quero trazer algo importante. Querer ser o protagonista, ser autor da sua própria história, isso é muito vendido por aí, mas isso só tem aumentado a sua insegurança, não é mesmo? Mas é claro que ao mesmo tempo que a gente não precisa ficar buscando essa autoria, esse protagonismo, é necessário assumir seus compromissos com zelo e com coragem.
entender que ninguém pode viver a nossa vida por nós, ninguém pode conhecer o que se passa na nossa cabeça, ninguém pode mudar por nós, ninguém pode ter ações que são necessárias para que os nossos projetos aconteçam. Deus pode até acordar mais cedo você, mas você vai escutar ali o despertador e a sua mente pode dizer, pode aparecer pensamentos assim, que vão conflitando, não, fica aí mais 15 minutos, meia hora, e você acaba ficando. E aí sua tarefa pode ficar pendente mais uma vez. Isso é só um exemplo para mostrar que muitas vezes fazemos planos que não são cumpridos. Posso citar, por exemplo, quando decisões são adiadas, quando a vida fica nas mãos dos pais, quando alguém evita assumir oportunidades que surgem ali, bate na sua porta. Então não é só que a autonomia fica suspensa, a autoestima também. E depois você vai pagar um preço por isso. É no ato de agir, de encarar as consequências, sustentar os resultados, mesmo que dê tudo errado, é que a gente começa a ganhar habilidade de cuidar de si. E esse amor a si vem primeiro desse lugar de cuidar de si. Cuidar de si é sair de si para cuidar da vida. É isso mesmo. Essa prática cotidiana, concreta, que fortalece a sensação de competência e habilidades que vão sendo construídas dia a dia, que vai dando sustentação emocional por dentro. Sem isso, a autoestima, ela não se consolida. Ela vai ficar sempre oscilando. Com isso, ela vai ganhando aí uma base. E vamos agora para o quarto pilar, que é o pilar da autoafirmação. O autor coloca como honrar os nossos desejos, as nossas necessidades e buscar formas apropriadas de expressá-los na realidade. É viver nossos valores no mundo, é estar disposto a ser quem somos e permitir que os outros vejam isso. É defender nossos sentimentos e convicções, nossos ideais. Como eu falei, eu vou comentar cada um desses pilares. E aqui eu vejo 2 pontos importantes. Primeiro, é sobre confundir necessidades com desejos que podem não ser realizados, assim como descobrir que esses desejos só parece que são nossos, mas de fato não são. E por isso, muitas vezes, não conseguimos manifestar aquilo que supostamente queremos, porque, de fato, não veio do nosso coração, não veio do fundo da nossa alma. E o outro aspecto importante é aprender a dizer sim, aprender a dizer não, aprender a se posicionar com assertividade. Nesse pilar, a gente pode falar o seguinte, nós vimos 2 desvios comuns, o excesso e a falta. No excesso surge arrogância disfarçada de força, aquela necessidade de se impor, de provar valor, ocupar espaço à força, que no fundo revela insegurança, vaidade, não autenticidade. E nós sabemos que a vaidade, ela é inversamente proporcional à autoestima. Aparentemente, quem está vendo de fora, parece até que a pessoa ela tem uma autoestima elevada, mas no fundo é um sofrimento, há um sofrimento ali, uma insegurança, uma busca de que seu valor seja comprovado. Na falta, aparece o movimento oposto, o medo de dizer não, o receio de desagradar, a dificuldade de expressar preferências e limites. Quando não conseguimos afirmar o que pensamos e queremos, abrimos espaço para sermos conduzidos pelas expectativas dos outros. E aos poucos vamos cedendo, nos adaptando, sendo manipulados sem perceber. E vamos desaparecendo. Somos pessoas ali meia boca, às vezes boazinha demais, que não consegue de fato se mostrar. A sugestão é que a gente possa se comunicar a partir de uma dança, de uma oposição harmônica, tanto para esse que tem essa idade de aparecer, como para esse que falta esse ímpeto, essa alegria, que às vezes não tem tônus, que é para a gente poder colocar esse limite sem uma agressividade externa. Não se trata de vencer o outro ou saber quem é o mais forte, mas a gente criando condições de um posicionamento sem fazer esforço. E nós sabemos que isso é um grande desafio.
se a gente não estiver atento ao que se passa conosco, essa relação, ela terá uma qualidade de colisão e não de comunhão, que é o que deveria ser. O que realmente deveria importar para nós, pelo menos o que importa para mim, é aprendermos a vivermos em paz, em harmonia. E não se impor só para que a nossa opinião, a nossa necessidade, o nosso desejo seja atendido. Ainda precisamos descobrir porque que o mais importante, colocar a nossa ideia ali, né? E não sermos felizes. Eu sei que isso é um grande desafio, né? A gente quer estar certo, a gente não quer perder nada. Eu mesmo já me vi nessa contradição, mas precisamos olhar o mundo de uma forma diferente. E requer de nós, a solução aí é o autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento, o que em geral nós vimos é guerra. A gente não sabe viver. Parece que a gente não sabe nada sobre amar o outro como a si mesmo. É bem desafiador. E o convite é que a gente comece, né, cada vez mais olhando menos como o outro se comporta conosco e olhando mais como a gente sente quando a gente está nessa relação. Porque eu, mesmo com toda a minha experiência de vida, aqui também como profissional, como terapeuta, já me vi muitas vezes perdido nessa relação com o outro, achando que essa relação poderia ser diferente do que realmente é. Então a gente precisa focar em nós, né, em nós mesmos, como a gente reage, para que então a gente possa se abrir de forma mais leve e tranquila nessa relação com o outro. É isso. E o próximo pilar que eu vou apresentar é viver com propósito. Para o autor, viver com propósito é assumir responsabilidades na realização dos nossos objetivos, realizações necessárias para alcançá-los, manter-se no caminho em direção à sua realização. É ter direção, não apenas reagir à vida. É planejar e agir de forma intencional, não viver de improviso. Aqui eu quero chamar a atenção para algo muito importante sobre essa fala que o autor traz. Quando falamos de propósito, muita gente imagina uma missão grandiosa no mundo, um grande feito que eu vou fazer, um projeto perfeito, sonhos grandes. E é justamente aqui que começamos a nos perder. Passamos a vida tentando realizar coisas fora, acreditando que isso vai nos dar uma direção, isso vai nos dar felicidade. Mas continuamos infelizes, confusos, exaustos e adoecidos. Não é isso? Porque o propósito real não deveria ser performar, ganhar algo. Deveria ser estarmos relaxados na vida, entregues à vida, brincando de viver, vivendo com garra, mas sem guerra. E isso começa quando a gente para de perguntar o que eu deveria fazer e começar a investigar o que está tirando a vida aqui, o que me drena, o que me cala, o que me corrói por dentro. O propósito é reconhecer onde nos perdemos e nos dedicarmos a um trabalho profundo de autoconhecimento que vai revelar quem somos. E a partir desse lugar, desse espaço, podemos realizar muitas coisas sem peso e sem sofrimento. É isso que eu desejo a você, é isso que eu desejo a mim. É assim que eu tenho buscado viver. E quando não consigo, eu coloco esse propósito, aquilo que eu estou querendo realizar, esse projeto, não como um fim, mas como um meio para que eu possa me perceber que forças restritivas, o que me tira desse resultado, o que me tira desse processo, o que me tira desse progresso. E nisso, de olhar para tudo isso, para esse caminho, para essa jornada, que vai me tirando da realização desse projeto, eu vou me reconhecendo e vou me esvaziando, para que então eu possa viver isso de forma mais leve, mais tranquila, sem peso. Pelo menos é assim que eu acho e que eu considero que a gente possa estar nesse movimento de gostar mais de si e continuar nessa vida realizando coisas. E agora eu vou te apresentar o último pilar, o sexto: viver com integridade.
Viver com integridade para o autor é ter princípios de comportamentos aos quais permanecemos leais na ação. É cumprir promessas, é honrar compromissos e alinhar condutas e valores. Esse pilar também é bem difícil de ser vivenciado, porque veja só, eu vejo uma relação muito forte em relação ao primeiro pilar, que é o viver conscientemente. Se a gente não tiver essa consciência de si, tudo começa a se desorganizar por dentro. Porque se eu não sei o que realmente penso, sinto ou preciso, acabo sendo desonesta comigo e, claro, com o outro. Não por falsidade, mas por falta de clareza interna. E então, o pensar, o sentir e o agir ficam desalinhados. Eu acabo dizendo o que não sustento. Eu prometo o que eu não posso entregar. Eu aceito o que eu não quero. Integridade não fala de perfeição. Ela fala de uma coerência do que eu sinto aqui. A gente vai se harmonizando no momento em que a gente vai buscando essa coerência. Ser íntegro não a crença e a valores, mas aquilo que é essencial para mim. É isso. Olhando para tudo isso que a gente acabou de colocar em relação aos pilares, quando eu vejo que quando a gente fala de autoestima, é importante entender uma coisa simples, mas muito profunda. A maioria das pessoas não sabe o que é autoestima, porque confundem isso com uma identidade, com aquilo que ela acredita ser, com um determinado atributo, com uma característica, um papel, uma conquista. Eu vou te dar aqui alguns exemplos para fundamentar isso. Veja aí onde é que você se encaixa. Tem gente que acha que para ter uma autoestima elevada, precisa ser bela. Então, nós temos aí a beleza como referencial. Mas não porque a autoestima seja isso, mas sim porque a pessoa acredita que ela é isso, que ela precisa ser isso. E ela investe nisso, ela se identifica com a estética, com essa questão dessa imagem corporal, com o corpo, com a aparência, e aí vive numa eterna dúvida. Tem momentos em que ela acredita que é bonita, no outro já não acredita mais. Porque precisa da aprovação do outro para sustentar essa ideia. Se o olhar externo confirma, ela se sente bem. Se não confirma, ela desmorona e já busca o próximo procedimento, a próxima roupa, a próxima cor de cabelo e por aí vai. A autoestima oscila porque está ancorada em algo que muda, que não é real. Só que isso não acontece só com a questão da estética. Tem gente que vive exatamente o mesmo movimento com a questão da intelectualidade, com a necessidade de ter conhecimento. Acredita que o valor dela está no quanto ela sabe, no tanto que ela estudou, na capacidade de entender tudo. E aí ela passa a achar que ser é igual a ser inteligente. Só que isso vira uma prisão, ela nunca se sente suficiente, porque precisa sempre fazer mais um curso, ler mais um livro, mais uma formação, mais uma resposta. Ela precisa provar para todo mundo que ela é inteligente. E tudo isso é medo. E a dúvida, ela também tem dúvida. Essa dúvida nunca vai embora, ela nunca fica confortável em dizer, eu não sei. E o mesmo vale para alguém que se apoia no ter coisas. Tem gente que acredita que o valor dela está no dinheiro, está nos bens, está na casa, está no sucesso. E aí ela acha que a autoestima é isso, porque ela pensa que ela é isso. Mas o conflito aparece quando nada do que ela conquista traz um descanso, uma realização. Opa, pronto, já tenho 2 casas, tá ótimo. Não, ela quer a 3ª casa. Já tem 1 milhão. Não tá bom ainda. Preciso de 2 milhões. Ela sempre precisa de mais, porque é ter que sustenta o que ela acredita ser. E se algo ameaça essas conquistas, ela se perde toda, E tem também quem se identifique com o papel de ser bom, de ser boa. A pessoa cuida, ela ajuda, ela se doa, ela apoia, ou ela tem muitos amigos, ela acredita que ser uma boa pessoa é que define quem ela é. E por isso ela vive numa busca infinita de agradar, de apoiar, de estar disponível, mas por dentro ela nunca descansa, porque qualquer falha nesse papel vira uma ameaça à sua própria identidade. Tudo vai por água abaixo. Se não tiver um muito obrigado, basta isso.
ela já perdeu o dia dela. Se ela não estiver cuidando, ela parece que deixa de existir. O ponto em comum em tudo isso é o mesmo. A pessoa acha que é aquilo, por isso ela acha que a autoestima vem daquilo, seja da beleza, do saber, do ter ou de ser boa. Só que tudo isso é externo, tudo isso muda, tudo isso falha. Então a autoestima só se estabiliza quando você percebe que nada disso é você. São só aspectos, são só expressões, são só possibilidades. Então, percebe? Beleza, inteligência, ser a pessoa que ajuda, todos esses rótulos, e tem outros, que a gente corre para sustentar, é tudo autoimagem. Então, como nós estamos vendo, esse tema é muito complexo, não é tão simples assim. Existe algo muito comum entre os jovens, que é esse sentimento de incompletude que eu falei agora há pouco. Então, a pessoa pode estudar, ela pode se dedicar a alguma coisa, mas ela sente que é como se ela fosse uma impostora. Existe esse fenômeno, síndrome do impostor, que foi criado pelas psicólogas Pauline e Suzane. E ele aparece justamente quando a pessoa tem resultados reais, mas não consegue sentir que esses resultados são dela. O objetivo inicial da pesquisa era assim: investigar esse sentimento persistente de inadequação, mesmo diante de evidências de competência. E o que as autoras encontraram não foi falta de habilidade, nem falta de resultado, foi um padrão interno. A pessoa não consegue atribuir o próprio sucesso às suas capacidades. Ela acha que é sorte, que foi a ajuda do outro, e vive com medo de que alguém descubra que ela não é tudo aquilo. Hoje a gente vê muitos jovens com experiências parecidas, principalmente quando a autoestima dele está vinculada à comparação, à validação externa. Quando você conversa com um jovem de 20 e poucos anos, você consegue perceber isso. A pessoa consegue, ela estuda sem parar, mas ela faz um curso, depois outro curso e sempre acha que não está preparada. A jovem que é elogiada no trabalho, mas atribui tudo ao acaso, é porque deu sorte. O estudante que tira boas notas, mas sente que não merece a vaga que conquistou. Tem também a menina que cuida da imagem no Instagram, mas nunca se vê bonita de fato. Em todos esses casos, existe aí um conflito entre a imagem real e essa imagem idealizada. As conquistas existem, mas a pessoa não se sente como se essa conquista fosse sua. E eu até entendo isso, porque é todo um movimento de inautenticidade, porque você está o tempo todo copiando, não tem algo ali fluindo, autêntico, e aí você sente que é isso, que a vida está te dando alguma coisa, que isso não é real, se sentindo ali insuficiente. E quando isso vai acontecendo repetidamente, a autoestima fica frágil, porque ela não se apoia no que é verdadeiro. Se sente sempre incapaz. E aí vamos começar a olhar para isso com mais cuidado. Porque toda vez que surge um novo desafio, um emprego novo, uma decisão importante, uma conversa difícil, também surge medo, surge ansiedade, surge ali um perfeccionismo, uma comparação, um medo enorme de errar, aquela sensação de eu não consigo. E isso é a realidade que muitos jovens vivem hoje. Gente altamente capacitada, super informada, mas emocionalmente exausta, porque constrói um valor próprio num lugar instável, que é o olhar do outro. Por isso, quando falamos de autoestima, a gente não está falando de se sentir bem. A gente está falando de construir uma base interna que sustente você diante da vida, não diante do Instagram, do mercado, da família. É uma travessia profunda. É isso que você precisa se conectar. Eu, quando eu atendo jovens aqui, eu vejo assim como essa oscilação ela está ficando cada vez mais normatizada, naturalizada. O sofrimento parece que é algo normal, ok, eu estou sofrendo. Eu estou esperando aqui o resultado do meu semestre, que vai fechar. Mesmo que eu seja uma boa estudante, eu estou aqui sofrendo, mas ok, é para eu sofrer mesmo. Eu tenho vários exemplos para contar sobre isso. Então, precisamos olhar para essas dores, não por um olhar assim de isso é natural, porque não é. Isso é normal, porque não é. O fato é que precisamos ter consciência de que quando a autoestima é frágil, a pessoa se relaciona com a vida como quem anda sobre um chão que pode ceder a qualquer momento. Parece que vai faltar chão. A quem viva sentindo que falta algo essencial dentro de si, como se estivesse sempre aquém, sempre em dívida com o mundo. Há também quem se preocupe excessivamente
em não errar, buscando segurança antes de cada passo, esperando certezas que nunca chegam. Existem também aqueles que se anulam para não gerar conflito, preferindo desaparecer um pouco a correr o risco de se impor. São formas diferentes de baixa autoestima. Mas tem tudo isso aí de fundo, um medo silencioso de não ser suficiente e precisar da aceitação externa. Por outro lado, existe um movimento de quem parece carregar ali uma autoestima elevada, mas são pessoas que entram na vida também buscando algo. Tem gente que busca ajudar, agradar, fazer diferente, como eu já falei, e encontra um valor nessa entrega. Outros se apoiam no desempenho, na capacidade de realizar, no brilho de fazer acontecer. Há também quem se lance no mundo com entusiasmo, acreditando que a próxima experiência vai mantê-los inteiros. E ainda aqueles que se afirmam pela força, pela autoconfiança, pela sensação de que sempre vai dar conta. São expressões distintas de mostrar ali uma autoestima elevada, mas todos, sem exceção, têm algo em comum. Um impulso de provar seu valor através da ação. Só que no fundo, tanto como quem se encolhe, como quem tem autoestima alta ou baixa, como aquele que se expande, aquele que se agiganta, está tentando resolver a mesma pergunta. Eu valho alguma coisa? Uns respondem se diminuindo o próprio tamanho, outros respondem aumentando. A verdadeira maturidade emocional, ela começa quando a resposta deixa de depender disso ou daquilo. Quando você simplesmente vivencia o que a vida está pedindo agora. Quando você não precisa se esconder e nem querer aparecer, mas apenas existir. Sentir a vida pulsando, sentir-se vivo, viva. O fato é que uma autoestima elevada não vai nascer desse lugar da gente ficar corrigindo defeitos, melhorando a autoimagem ou alcançando resultados. Ela nasce do reconhecimento de quem nós somos de verdade, dessa consciência que observa, que compreende, que olha para todo o movimento, interage com a vida ali a cada instante. Ela nasce do autoconhecimento. Só quando deixamos de correr atrás do amor, da aceitação do outro, é que percebemos que o amor já estava aqui. No ato de nos enxergarmos com honestidade, com presença, com verdade, é que esse processo acontece com autocuidado, com amadurecimento. Não é rápido, não é raso, mas é interno e é silencioso e profundamente transformador. E a gente vai ficando por aqui. E se esse vídeo fez sentido para você, curte aí, compartilha com alguém que está vivendo esse mesmo processo, que vive sofrendo com essa baixa autoestima. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais jovens que precisam ouvir sobre autoconhecimento, sobre autoestima de forma séria e profunda. E a gente se vê no próximo vídeo.